fotos da Avenida Paulista cheia, um burburinho cada vez mais alto nos corredores do Congresso. O assunto tá em todo lugar. A proposta para acabar de vez com a escala 6x1 no Brasil e, no meio disso, reduzir a jornada de trabalho. Parece que, de repente, todo mundo só fala nisso, né? E com razão. Esse modelo de 6 dias de trabalho por só um de descanso, que é a realidade de milhões de brasileiros, está sendo questionado como nunca. E o que mudou de verdade é que a discussão furou a bolha, sabe? Sim. Não é mais só um papo de sindicato ou de partido de esquerda. Exato. O tema parece que atinge uma massa crítica, está maduro no Congresso, ganhando uma força impressionante, principalmente em ano eleitoral. A nossa missão aqui, com base no que a gente analisou, é justamente dissecar essa discussão, que é muito mais complexa do que parece. Não é só trabalhar menos. Envolve os argumentos a favor, os contra, o que essa mudança significaria na prática para o trabalhador, para a planilha da empresa e para a saúde da economia brasileira. Ok, vamos analisar isso. O ponto de partida é entender o cenário político. A discussão avançou porque tem um alinhamento raro. A centro-esquerda sempre defendeu, mas agora a gente vê um apoio crescendo em setores da direita, talvez de olho no eleitorado. E a pressão não é só das ruas, né? Não mesmo. É também uma articulação política. Fontes indicam que o presidente da Câmara, Hugo Motta, quer uma pauta positiva, de grande impacto, para marcar a gestão dele. Essa proposta cai como uma luva. Mas, como você disse, o debate vai muito além do slogan. Envolve custo, produtividade e o ponto mais delicado de todos, mexer na própria Constituição. Certo. E para embasar a posição do governo, que parece bem favorável à mudança, tem um estudo importante na mesa, do IPEA. A conclusão principal desse estudo é que o impacto de reduzir a jornada para 40 horas seria de, e aqui eu cito, comparável ao de aumentos recorrentes do salário mínimo. A pergunta é: isso quer dizer que as empresas simplesmente conseguiriam absorver o custo? Então, segundo a análise do IPEA, a resposta é sim, a maioria conseguiria. O estudo é bem específico. Ele diz que o aumento no custo médio da mão de obra de um seletista, com a jornada reduzida de 44 para 40 horas, seria de 7,84%. 7,84%. Isso. Mas o que é fascinante aqui é o argumento secundário do governo, que vai além dessa planilha. Eles falam de uma externalidade positiva. Uma externalidade positiva, isso soa como jargão de economista. O que significa na prática? Pensa assim, quem nunca chegou na sexta-feira esgotado, sabe? Com dor de cabeça, sem paciência. Agora imagina isso de forma crônica, ano após ano. Esse é o custo invisível que o governo argumenta que sobrecarrega o sistema de saúde. Entendi. A ideia é que com trabalhadores menos exaustos, mais descansados, com tempo para a família, haveria uma redução da pressão sobre o SUS e também sobre o INSS, menos afastamentos por burnout, por exemplo. É o argumento de que o bem-estar do trabalhador vira economia para o Estado. É uma aposta, então, de que o benefício social, a longo prazo, compensaria o custo econômico de agora. E, segundo as fontes, tem outro fator que, para eles, deixa o cenário ideal para essa mudança, certo? Exatamente. O nível de desemprego, que está no menor patamar da série histórica recente, a lógica do governo é: a economia está aquecida, gerando vagas, então ela teria fôlego para absorver essa mudança sem causar um desemprego em massa. É quase um se não for agora, quando? Ok, mas vamos ser um pouco céticos aqui. Esse cálculo de 7,84% do IPEA parece otimista. Reduzir de 44 para 40 horas com o mesmo salário é um aumento de mais de 9% no custo da hora de trabalho. Para um pequeno comércio, isso não é pouco, né? Não é. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque o setor privado fez contas bem diferentes. Muito diferentes. E é crucial entender essa divergência. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, calculou com base na proposta original, que era de 36 horas semanais. E o resultado? Um impacto estimado de 178 bilhões de reais. Só para a indústria. 178 bilhões! Nossa!
Só para dar uma dimensão, esse valor é maior que o orçamento de vários ministérios somados. É um número que, claro, faz qualquer setor parar para prestar atenção. Acende todos os alertas sobre competitividade, sobre inflação. Sem dúvida. E não é só a indústria. O agronegócio, outro pilar da economia, também está com o pé atrás. Uma análise preliminar deles aponta um risco de 20% a 25% de defasagem de vagas no setor se a nova escala for adotada. E qual o argumento deles? Eles dizem que a natureza do trabalho no campo, com safras, com ciclos que não obedecem um relógio, torna uma nova escala muito rígida, muito perigosa. Poderia levar a uma busca por mais automação e, consequentemente, menos mão de obra. Então, de um lado, o governo aposta em ganhos de longo prazo na saúde e bem-estar, do outro, os empregadores com medo bem concreto de perda de vagas e aumento de custo agora. E no meio disso tudo tem o argumento da produtividade, que os defensores usam como um trunfo, a ideia de que um funcionário mais feliz produz mais. Mas essa aposta não é meio que um cheque em branco? Isso levanta a questão de $1 milhão. O argumento é sólido na teoria, né? Trabalhadores mais descansados tendem a ser mais focados, mais criativos. Isso poderia, em tese, compensar parte dos custos. O problema é que isso é muito subjetivo, muito difícil de medir e prever. Exato. É uma aposta na melhoria do capital humano contra um cálculo de custo que é direto, imediato, que a empresa vê na planilha dela. E se esse ganho de produtividade não vier na mesma proporção? Ou se vier para um setor de tecnologia, mas não para o caixa do supermercado? Quem paga essa conta? Exato. Essa é a preocupação do setor privado. Eles dizem, quem me garante? E essa incerteza nos leva para longe da briga de números e nos joga no que talvez seja o verdadeiro campo minado da história, a questão jurídica. A proposta que está ganhando força é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Mudar a lei máxima do país para regular a jornada de trabalho parece usar um canhão para matar uma formiga, não? É por aí. Esse é o ponto que mais te chama a atenção, né? A complexidade técnica. Sim. Por que não por lei ordinária? Qual o risco específico de colocar isso na Constituição? O risco é a rigidez. Especialistas da área trabalhista que foram ouvidos são quase unânimes nisso. A Constituição é uma norma geral, um guarda-chuva, sabe? Ela não foi feita para lidar com as nuances de cada setor. Uma vez que você escreve lá que a jornada máxima é X, essa regra, em princípio, tem que ser seguida por todo mundo. Da startup de tecnologia à pequenolaria no interior. Exatamente. Do agronegócio exportador ao restaurante da esquina. A realidade de cada um é completamente diferente. Entendi o risco. E qual seria a alternativa mais sensata, segundo esses especialistas? A alternativa que muitos apontam seria fortalecer a negociação coletiva. Ou seja, a mudança aconteceria setor por setor. Acordos entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores. Isso é muito comum em outros países. Na Alemanha, por exemplo, o sindicato IG Metall já negociou jornadas de 35 até 28 horas. Mas isso não vale para o padeiro de Berlim, entende? É uma abordagem mais cirúrgica. Isso. Adaptada à realidade de cada setor, em vez de uma marretada constitucional única para um país com a diversidade do Brasil. E se a gente conectar esse risco jurídico com a realidade da negociação no Congresso? O que acontece quando uma ideia rígida, como uma PEC, precisa agradar todo mundo para passar? Aí a gente chega no que fontes dentro do próprio governo descrevem como o cenário do pesadelo. O grande risco é que, para conseguir os votos, o texto final da PEC se transforme num catado de exceções. Catado de exceções. Nossa, isso soa como um pesadelo burocrático. Quer dizer que na tentativa de criar uma regra geral, a gente pode acabar com um sistema ainda mais confuso? Exatamente. Imagina um texto que diz: a jornada é 40 horas, exceto para o turismo e para empresas com menos de 20 funcionários a regra é outra. E para o agro tem uma transição de 5 anos. Em vez de inovar, de simplificar, um texto assim cria uma coxa de retalho jurídica. E o perigo não é só a confusão, imagina. Não. É criar castas de trabalhadores. O funcionário da grande indústria teria um direito que o do pequeno varejo não teria. Em vez de unificar, a lei criaria novas desigualdades. É o famoso "o ótimo é inimigo do bom".
A preocupação é tão grande que, pelo que as fontes indicam, se o texto for para essa direção, o próprio governo pode recuar. É isso mesmo. Sim, porque nesse cenário o remédio seria pior que a doença. Traria uma insegurança jurídica tão grande para todo mundo que poderia paralisar contratações e investimentos. Ninguém ia saber qual regra seguir. Seria um prato cheio por uma judicialização sem fim. Para tentar evitar esse caos, já se fala numa proposta de transição, uma solução intermediária, né? Como funcionaria? Dentro da equipe econômica, a análise é de que uma transição seria absolutamente necessária. A ideia é tentar organizar as recessões de forma mais lógica, criar regras de adaptação diferentes, não só para setores mais impactados, como comércio e saúde, mas também pelo porte da empresa. Ah, faz sentido. A lógica é que as grandes corporações têm mais capacidade de absorver o impacto do que as pequenas e médias, que são as maiores empregadoras do país. Mas aí a gente volta para o problema anterior, não? Como você escreve todas essas regras de transição para setores e portes diferentes numa emenda constitucional, sem que ela vire o tal catado de exceções? Esse é o impasse central. É uma equação política e técnica muito difícil de fechar. Para a aprovação acontecer ainda no primeiro semestre, como alguns querem, seria preciso costurar um consenso muito rápido, o que parece improvável. E se não acontecer? Se não acontecer, o mais provável é que o tema saia da pauta e vire só uma grande promessa de campanha para as eleições municipais. O desafio é justamente este: como acomodar tudo isso na Constituição sem criar o caos. Ok, vamos recapitular os pontos de tensão antes de fechar. De um lado da balança, a gente tem uma promessa poderosa. Mais qualidade de vida para o trabalhador, mais tempo para a família, para estudar. E até um potencial benefício para a saúde pública, com menos gente esgotada. E do outro lado, o prato pesa com o temor das empresas. Custos diretos que podem virar inflação, o risco real de perda de vagas na indústria, no agro, e, pairando sobre tudo, a sombra de uma insegurança jurídica que seria desastrosa para o ambiente de negócios. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a discussão deixou de ser uma batalha ideológica sobre se a jornada deve ou não ser reduzida. Ela evoluiu para uma questão fundamentalmente técnica sobre como implementar essa mudança. O grande desafio agora não é convencer da nobreza do objetivo, mas sim encontrar um mecanismo legal e econômico que equilibre essa meta social com a necessidade de segurança e previsibilidade. O que nos deixa com o pensamento final para quem nos ouve. Exatamente. A discussão sobre reduzir a jornada no Brasil parece ter chegado a um ponto sem volta. A mudança parece cada vez mais provável, de alguma forma. Mas a grande questão que fica, com base em tudo que a gente analisou, é: ao tentar criar uma regra única e supostamente mais justa para um país tão desigual e diverso, a gente corre o risco de aprovar uma lei tão cheia de exceções e brechas que, no fim, em vez de promover o bem-estar, ela acabe criando mais confusão, mais disputas judiciais e novas formas de desigualdade.